Bom dia, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão aqui falando com vocês para trazer mais um vídeo para o canal, tá? Então hoje vamos ter dois vídeos praticamente, tá? Vamos ter esse hoje de manhã, onde vamos falar da coletiva de imprensa que o Arteta deu ontem, antes do jogo contra o Newcastle. Tivemos também o Norgar falando, né? Foram feitas ali mais ou menos quatro, na verdade foram feitas, né, quatro perguntas para ele e ele respondeu também ali na coletiva de imprensa. Mas antes de começar esse vídeo, like no canal, sininho para receber as notificações e compartilhe aí com os amigos para a gente poder continuar crescendo esse canal. Então, vamos para o nosso vídeo. Coletiva de imprensa do Arteta Newcastle. Ontem a gente teve a coletiva do Arteta, né, onde ele falou algumas coisas e a gente vai falar o que ele falou, né, e comentar quando for necessário as palavras dele, né. A primeira pergunta foi: Christian Mosquera está aqui depois de um voo. Qual a ideia? É integrá-lo o mais rápido possível? Aí o Arteta responde, né? Exatamente isso. Estamos muito felizes em tê-lo conosco. É um jogador que acompanhamos há muito tempo. Ele decidiu se juntar a nós e estamos muito felizes por tê-lo conosco. Então, aquela resposta meio que protocolar, né? Mas, na verdade, o Mosquera já estava ali há um bom tempo, né? Só não tinha sido apresentado ainda, mas ele já estava ali com o grupo, já tinha foto vazada dele, não em treino, né? Mas com o grupo ali, principalmente com os espanhóis. Mas ontem no treino aberto do Arsenal em Singapura, ele já apareceu ali treinando, já apresentado, né? Já apareceu ali treinando com o elenco em Singapura. Só não sabemos se ele vai ter tempo de jogo ali contra o Newcastle, né? Não sabemos como é que está o físico do jogador, essas coisas, porque ele acabou voltando de férias. Então, vamos aguardar até amanhã para ver se ele entra no jogo ou vai ficar só no banco de reservas. A segunda pergunta foi: podemos concluir que se você fizesse outra contratação, talvez um atacante, o mesmo se aplicaria? Então, ele responde: sim, com certeza, obviamente, assim que finalizarmos tudo com o jogador, queremos integrá-lo ao time o mais rápido possível. Então, ele meio que já sabia, né, que o Gyökeres estava sendo contratado pelo Arsenal. Até nesse momento ali, ele dá uma risadinha na coletiva de imprensa. Então, ele meio que já sabia que o Gyökeres estava sendo contratado e a gente sempre soube que o Arteta tinha falado para o Berta que queria todas as contratações já na pré-temporada, treinando com ele para que todo mundo esteja integrado, né, no início da temporada. Aí ele complementa: com o Noni foi impossível porque ele precisava de um tempo. Acho que ele vai tirar férias mais curtas, o que merece, porque quer se juntar a nós imediatamente assim que voltarmos. Na coletiva não foi uma coletiva, né, do Maduik, aqueles vídeos que eles fazem no behind the scenes, o Maduik fala, né, que ele que já queria se apresentar, estar junto com o elenco, só que o Arteta falou que não, que ele precisava tirar férias, que ele precisava descansar, que ele precisava estar um pouco com a família, que ele não tinha tirado férias e tal. Isso também ajuda, né, na recuperação do jogador, né? Porque se ele vai direto, a chance dele ter uma lesão é muito grande. Então, o Arteta deixou ele tirar esses dias de férias, porém, o Madueke ele fala que ele vai tirar 10 dias de férias antes de se juntar ao Arsenal. Então, eu sinceramente não fiz as contas, porém ele deve estar próximo aí de se apresentar junto com o elenco. E ele complementa: acho que é melhor que eles comecem a se juntar à equipe imediatamente, para que possam se conhecer melhor e entender as ideias que queremos colocar em suas mentes. Então é isso, é exatamente para isso que o Arteta queria todas as contratações antes da turnê de pré-temporada. Infelizmente ele não conseguiu, o Berta não conseguiu, né? O Mosquera já chegou ali com a pré-temporada já iniciada, o Gyökeres vai chegar com ela já iniciada, o Madueke até conseguimos antes, mas ele precisava tirar férias. Então
Agora é pegar esses jogadores e colocar eles ali para se adaptar, né? Porque eu acredito que com certeza o Gyökeres, né, será um jogador que vai precisar ser importante para a gente nessa temporada, assim como o Madueke. O Mosquera ele vai ter menos tempo, acredito eu. Quem vai ter mais tempo ali vai ser a dupla de zaga Gabriel e Saliba, mas a gente também tem que integrá-lo porque é assim que precisar, por exemplo, numa Copa da Liga, numa FA Cup, a gente pode precisar aí do Mosquera e ele precisa estar integrado ali com o sistema defensivo do Arsenal. Aí veio a pergunta que todo mundo queria fazer, né? Mas às vezes o jornalista faz e o Arteta não responde, e aqui não foi diferente. Ouvimos dizer que o Vitor Gyökeres pode se juntar a nós nas próximas 48 horas. Você pode nos dar alguma luz sobre isso? Aí ele respondeu, protocolarmente, você sabe que eu não posso falar de um jogador que não é nosso. Aconteça o que acontecer nas próximas horas, tenho certeza que o clube se pronunciará sobre isso. Então, às vezes eu falo que às vezes o jornalista, ele tá ali com o Arteta em toda a coletiva. Então ele sabe que o Arteta não vai responder. E aí ele acaba perdendo uma pergunta que às vezes ele só tem uma, e aí ele acaba perguntando uma coisa. Claro, vocês vão falar assim, uma pergunta que a gente precisa saber e tal. Gente, mas quem acompanha a coletiva do Arteta, e eu acompanho a coletiva do Arteta há bastante tempo, ele não responde. Então, se eu sei, e assim, eu não acompanho nem metade, talvez, do que esses caras acompanham de coletiva do Arteta. Se eu sei que ele não vai responder, imagina esses caras. Então, mas provavelmente eles devem achar assim, vamos perguntar porque a gente precisa perguntar, né? A gente precisa fazer essa pergunta. Mas é certo que ele não vai responder sobre esse assunto se o jogador não estiver no elenco. Então, o Arteta respondeu que não podia responder e que o clube se pronunciará, iria se pronunciar, né, assim que fosse definido tudo. Uma outra pergunta que foi feita é quais são as últimas novidades sobre lesões, alguma atualização sobre Gabriel e Timber desde quarta-feira. Então, a gente sabe, né, que o Arteta falou tanto sobre o Gabriel Magalhães, sobre o Timber e sobre o Timber, e aí ele responde: Gabi sentiu um pequeno incômodo no treinamento e não queríamos correr nenhum risco. Esperamos que na próxima semana, ou algo assim, ele consiga treinar e jogar novamente. Gyllen está chegando muito perto. Ele já cumpriu quase todos os requisitos depois da cirurgia e do período de reabilitação que precisou. Acho que nos próximos dias ele vai voltar e se juntar à equipe. Então, o que ele diz é que provavelmente o Timber está mais próximo de voltar do que o Gabriel Magalhães. Só que o Gabriel Magalhães também não está tão longe de voltar. Então, principalmente pré-temporada, né, eu acho que o Arteta precisa ter muito cuidado ali com os jogadores, no treinamento. E agora ele viu que o Kiwior pode fazer a dupla de zaga ali com o Saliba. Então acredito que o Arteta esteja menos preocupado com essa parte do Gabriel, que ele não vai forçar essa inclusão do Gabriel ali no time. Porque o Kiwior, quando jogou ali com o Saliba, jogou muito bem, então não faz sentido. E ele já testou o Calafiore ali no primeiro jogo, né, contra o Milan. Então ele não vai forçar essa volta do Gabriel Magalhães ao time. Aí perguntam para ele: você está surpreso com o que os outros clubes estão fazendo no mercado? Aí ele responde: bem, como competição, você viu logo antes do Mundial o que o Manchester City fez. Você viu o que o Chelsea fez, o Manchester United, o Tottenham e, claro, o Liverpool. Você vê que todos os clubes são muito ativos. Todos querem melhorar e aumentar a qualidade e a profundidade do elenco. Não é diferente conosco. Então ele cita ali praticamente todos os clubes ali do Big Six, mas ele dá uma ênfase no Liverpool, tá? Que o Liverpool está gastando muita grana nesse mercado de transferências. E é claro, é um clube que a gente tem que ficar de olho, é o atual campeão, quer defender o título na próxima temporada. Então, há algum tempo não gastava tanto no mercado, né? Então praticamente pegou esse mercado para gastar o dinheiro que supostamente tinha lá para ser usado. Então o Liverpool aí eu acho que foi o time que, não vou dizer que melhor se reforçou, mas é que está fazendo um mercado
bem surpreendente aí e que a gente precisa ficar de olho. Claro, a gente precisa ficar de olho em todos os clubes, porque todos os clubes eles são grandes. Mas o Liverpool eu acho que é o clube que a gente tem que ficar mais de olho aí. Beleza? Uma outra pergunta que foi feita sobre o Martinelli, né? Quais são os planos dele com o Martinelli. Aí ele responde: acredito que todos os nossos jogadores de ataque são muito dependentes do ambiente que criamos ao seu redor e de criar e abrir espaços para que possamos expô-los. Então, o que o Arteta quer dizer aqui? Que precisa abrir espaço para expor o Martinelli, entendeu? Talvez ele está achando o Martinelli muito preso ali no campo. Então, ainda não sabemos. Provavelmente, em breve, com mais coletivas do Arteta, a gente vai saber mais sobre isso. Mas ele deixa essa interrogação aí sobre o Martinelli, dizendo que tem que expor mais ele. Sempre queremos mais e melhor de cada jogador. Então, aqui ele dá mais uma informação, que ele quer mais e melhor de cada jogador. Então, ele está dizendo que ele quer mais do Martinelli, que ele quer o melhor do Martinelli ali dentro de campo. Acho que Gabi tem tido um desempenho muito bom e consistente nas últimas 3 ou 4 temporadas. No ano passado ele também sofreu uma lesão grave e perdeu muitos jogos, mas estou muito feliz com o que ele está fazendo conosco. Claro que ele não vai expor o jogador dessa maneira, principalmente numa coletiva e numa janela de transferência, entendeu? Mas ele dá uma informação ali dizendo que ele quer mais e melhor de cada jogador. Então ele vai tentar extrair mais coisa do Gabriel Martinelli. Então, como muitas pessoas falam do Gabriel Martinelli, da questão dele não chutar, então provavelmente o Arteta também sabe disso tudo. Ele acompanha o jogador aí todo treino, todo dia. Então provavelmente ele vai tentar extrair o máximo do Gabriel Martinelli. E aí a gente pode pensar que talvez possa ser, sei lá, a última chance do Gabriel Martinelli no Arsenal. Tá? E aí é a opinião minha. E também escutando algumas pessoas, lendo alguns artigos, pode ser que essa temporada pode ser, dependendo do rendimento do Martinelli, a última temporada do Martinelli no Arsenal. Visto que já se fala, né? Já se falou que o Arsenal não está com pressa em renovar o contrato com o Martinelli. E se na história do Rodrigo, né, até se falou que para fazer a compra do Rodrigo, na época, teria que se fazer uma grande venda. E o Arsenal estaria aberto a abrir mão do Gabriel Martinelli para comprar o Rodrigo lá na época. Né? Então, e já se foi falado que se chegar uma proposta boa pelo Martinelli, o Arsenal vende. Então, por isso que eu acho que talvez se o Gabriel Martinelli não render essa temporada, ele pode ser vendido na próxima janela de verão. E aí perguntam para ele, posição de atacante, como é que ele escolhe. Aí ele falou que da mesma maneira que as outras posições, né? No fim das contas, tudo se resume ao impacto e desempenho. Há um estado de espírito em cada jogador, como ele se sente, qual é o seu estado emocional, qual é a sua confiança e também as conexões que você pode gerar na equipe. Então ele fala que quem tiver melhor vai jogar. É isso. E quem se conecta melhor com com o que queremos alcançar naquele jogo, né? Naquele jogo específico e o adversário específico que ele fala. Que se comporte de uma determinada maneira. Essa decisão está relacionada a isso. Quando alguém está no momento certo, abre porta cheio de confiança, com certeza o técnico não vai impedi-lo de jogar. Então ele fala, como eu já falei, que ele vai escalar o melhor jogador ali do momento e vai... Porém, isso depende do adversário. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar do Newcastle, né? Que o Newcastle é um time muito físico. E o Arsenal teve muita dificuldade na temporada passada nos jogos contra o Newcastle. E, por exemplo, eu acho que o Madueke ele vai ser muito importante, por exemplo, num jogo contra o Newcastle. Porque ele é um cara forte, ele é um cara físico. Então, o Saka já não é esse cara tão forte. O Saka é forte, mas ele não é tão forte quanto o Madueke.
e não tão físico quanto o Madueke. Às vezes o Madueke ele procura o contato. O Saka não, o Saka corre do contato. Então, um exemplo que eu vejo assim é contra o Newcastle, algumas mudanças serem feitas para o jogo. E aí, foi o que ele falou, depende do jogo, a gente vai escalar certos tipos de jogadores. Agora o Arteta tem vários tipos de jogadores com diferentes características dentro do elenco. Quem assistiu o vídeo das estatísticas do Mosqueira, eu falei lá que o Mosqueira é um zagueiro que ele tem um passe muito bom. O Kiwior também tem um passe muito bom. Então, de repente, o Arteta pode entender que ele pode precisar de um passe saindo de trás, então escalar um Kiwior como titular, escalar um Mosqueira como titular. Então, tudo depende de como vai ser o adversário, como o adversário vai jogar contra a gente. Até a questão do Havertz e do Gyökeres também. Então, vai ter jogo que vai ser o Gyökeres, vai ter jogo que vai ser o Havertz. Eu já falei para vocês, eu não acho que o Gyökeres vai vir sendo a titular absoluto. Eu acredito que vai ter rodagem ali entre o Gyökeres e o Havertz. E a última pergunta foi o que o Christian Mosqueira traz para o elenco, né, para o clube. E aí ele fala, mais uma vez, elevar o nível, a competição, e na temporada passada aprendemos novamente que a profundidade que tínhamos na defesa, os números no elenco não eram suficientes, e Christian vai nos ajudar muito nisso. Ele tem qualidades diferentes do que tínhamos na defesa. Então, o Arteta fala ali, mais uma vez, né, abertamente, que ele tinha um elenco pequeno na temporada passada. Eu já falei em vídeos com vocês dizendo que eu acredito que o Saliba ele estava não lesionado, né, mas ele estava ali com fadiga muscular, cansaço no final da temporada, porque os erros do Saliba não eram normais. Todo mundo aqui acompanha o Arsenal sabe a qualidade que o Saliba tem com e sem a bola. Então ele errava uns passes assim que eram absurdos, que não é normal ele errar. Então, e aí um Mosqueira fazia toda a diferença, porque aí o Arteta conseguiria substituir, dar um descanso para o Saliba, e ele não conseguiu. Então, acredito que seja disso que o Arteta estava falando. Não é nem da questão da lesão do Gabriel Magalhães, que o Gabriel Magalhães ele conseguiu escalar o Kiwior ali, mas ele não conseguia descansar o Saliba. Então, e aí vale para outros jogadores também. Então, isso é muito importante para nós, porque ele vai precisar aí de um elenco bem, bem recheado para a próxima temporada. E isso a gente está falando no melhor dos mundos, tá, gente? Porque todo mundo ali atleta de alta performance, está suscetível à lesão. A gente torce para que não aconteça, mas atletas de alta performance estão sujeitos ali à lesão. Então, vamos ver como é que vai ser essa temporada. Então, assim terminou a coletiva do Arteta. E aí teve uma pequena coletiva do Norgard, onde ele respondeu 4 perguntas ali dos jornalistas que estavam ali na sala de imprensa. Então perguntaram, né, como é que ele se sente ali no Arsenal, a primeira pergunta. Então ele fala que conseguiu estar com a equipe desde o primeiro dia da pré-temporada e isso beneficiou muito ele. E isso beneficia mesmo, porque ele consegue conhecer os jogadores, consegue entender ali o que o Arteta quer, o Arteta consegue conversar com o jogador. Ontem até no treino, quem assistiu, tem um canal que transmitiu o treino todo do Arsenal, esqueci o nome do canal, mas transmitiu 1 hora e pouco de treino do Arsenal, o treino foi aberto. Então tem um momento ali do treinamento que ele está conversando com o Norgard, tá posicionando o Norgard ali em campo. É até um vídeo que está rolando na internet, se vocês quiserem ver, é um vídeo onde tá os jogadores espanhóis batendo um altinho, e se vocês olharem atrás, o Arteta está conversando com o Norgard. Então, se vocês quiserem ver, depois procurem esse vídeo aí, que esse vídeo está na internet. Então, é bom por isso que o Arteta queria os jogadores antes da pré-temporada iniciar, justamente para já ir posicionando os jogadores dentro do elenco. E aí ele fala, estou muito mais adiantado agora em termos de integração do jogo do que estaria se tivesse chegado agora. Foi o que eu acabei de falar e que o Arteta queria, né?
que os jogadores chegassem antes. Você consegue integrar o jogador muito mais rápido. Então tem sido fantástico até agora, é um grupo muito bom, uma comissão técnica muito boa e toda a equipe tornou tudo muito fácil. Depois fizeram outra pergunta para ele, né, perguntando como é que ele estava se sentindo ali, como é que tem sido esses primeiros dias ali com o elenco. Aí ele falou: sou realista, claro, sei que é um avanço em termos de qualidade, tamanho de clube, mas também estou aqui para contribuir. Caso contrário, não teria feito essa transferência. Mas também sei que há alguns dos melhores jogadores do mundo na minha posição, então será competitivo. Há coisas que você vê no fim de semana em campo, mas há muitas outras coisas acontecendo no time e espero poder realmente ajudar esta equipe dentro e fora de campo. Então, o que ele fala? Ele fala que existem duas maneiras de enxergar, seja o jogador, seja o elenco, o que a gente vê, né, na televisão durante o jogo, que normalmente nós torcedores vemos, né, e nem conseguimos ver tudo, porque a câmera nunca está focada aberto, então você não consegue ver o jogo como um todo, posicionamento de jogador e etc. E aí até por isso às vezes eu tenho cuidado em elogiar um jogador ou criticar um jogador, porque a gente não viu o jogo, o posicionamento dele em campo como um todo. Então o Nogari fala exatamente disso. Ele fala que tem os momentos que a gente vê que é na televisão, que é o jogo ali, e tem o momento que é o momento do treino, que a gente não vê. E isso faz toda a diferença, porque às vezes as pessoas perguntam: por que fulano está começando a titular e não ciclano? Então, justamente é por causa disso. Provavelmente é aquilo que o Arteta falou: depende do jogo, às vezes o jogador treinou melhor, está num bom momento. Então, lembra, na temporada passada, quando o Gabriel Jesus voltou, ele já voltou fazendo 4 gols ali, 3 ou 4 gols ali no Crystal Palace. E aí, o que o Arteta fez no próximo jogo? Colocou ele de novo, porque ele estava bem, tinha que dar essa responsabilidade para ele, esse ímpeto para ele, e já colocou ele no próximo jogo também para jogar. Então, o Arteta tem disso também, de aproveitar o jogador quando ele está bem, aproveitar esse bom momento do jogador para explorar isso dele. Depois fazem uma pergunta para ele, né? Como é que é estar ali no Arsenal e tal, que ele tá achando, que ele já é um jogador mais experiente e tal. Então ele fala: muita concorrência, mas para mim era uma chance de representar o Arsenal aos 31 anos. A gente lembra que o Norgari chorou, né, ali na apresentação dele, e naquelas perguntas que fazem sobre o jogador, ele falava que não tinha expectativa nenhuma de sair do Brentford. Ele fala aqui também: eu estava chegando a um estágio mais avançado da minha carreira e assinei um novo contrato com o Brentford. Mas quando surgiu o interesse do Arsenal e depois das minhas primeiras conversas com o Mikel, ficou muito claro para mim que eu faria de tudo para poder jogar aqui. Então, o cara chegar aos 31 anos e conseguir fazer uma transferência dessa, cara, o cara tem que abraçar. Não tem como o cara correr, o cara precisa abraçar essa transferência. Então, ele diz que foi muito importante para ele essa transferência. E lá naquelas perguntas que fazem para eles, lá quando eles chegam, ele fala, né, sobre o sonho dele de jogar uma Champions League, que ele já tinha perdido essa esperança. E aí, quando o Arsenal liga para ele, para negociar com ele, para perguntar se ele quer vir para o Arsenal, ele só pensava nisso, dele ir para um grupo. Que ele estava muito feliz no Brentford, né? Mas que ele estava muito feliz de ir para um clube maior e poder disputar a Champions League também. E a última pergunta, perguntam para ele sobre a equipe como um todo, né? Quais são as ambições dele. Ele fala: ter essa aventura, fazer parte de uma equipe com ambições tão grandes, é para mim um passo incrível para dar na carreira. Então, realmente, é o que eu falei na etapa anterior, é que para ele é muito diferente porque ele já tem 31 anos. Então, para ele chegar num clube como o Arsenal e qualquer outro clube grande, é difícil. É difícil para um jogador de 31 anos ser contratado. Então, ele ficou muito feliz e falou que vai abraçar essa oportunidade aí junto
ao Arsenal que ele teve. Então, galera, é isso. Tivemos aí a entrevista do Arteta, tivemos uma pequena coletiva ali com o Norgara, onde que ele falou algumas coisas. Mais tarde vamos ter vídeos. Não esqueça de dar like no canal, sininho para receber as notificações. Segue a gente nas redes sociais aí que estão aí embaixo. E muito obrigado mais uma vez. Até de noite e fui!